Quando você terminar aí. E nós vamos para a palavra. Atos 2, versículo 40. Diz assim, ó, vamos lá. Está falando de Jesus, né? Não, de Pedro. Foi a ministração de Pedro, tá? Isso aqui. E diz assim: e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Deste modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Glória a Deus. Então, como eu acabei de falar aqui, está se falando da ministração de Pedro. Logo, quando Jesus tinha morrido, isso aqui Jesus tinha ascendido ao céu, se deu, acho que se não me engano, 40 dias depois de Jesus subir aos céus. Não lembro bem quantos dias foi, né? Que Jesus tinha subido ao céu, tinha deixado a terra e tinha falado para ele: vos enviarei o Consolador, né? Isso aqui ficou conhecido como o dia de Pentecostes, que foi o dia que o Espírito Santo desceu em meio aos apóstolos, onde eles estavam reunidos, né? Assim como foi domingo, onde houve a cura, que o Arnaldo falou aqui, né? E assim como vai ser hoje na sua casa, em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo vai descer e vai te ungir e vai te batizar com o Espírito do conhecimento e da verdade, com o Espírito da sabedoria, com o Espírito do Deus vivo, amém? Então, aqueles homens, aquela ministração que Pedro fez, nós vamos falar um pouco dela aqui, e eu vou começar aqui pela palavra, né? Que diz assim: o caso do fracasso na vida de muitas pessoas, tá? É que elas começam seus projetos e nunca terminam. Parece assim, a gente falando assim, parece que eu estou saindo fora da leitura da Bíblia. Não, eu vou continuar dentro daquele assunto da leitura da Bíblia, tá? Porque os homens que fizeram história e realizaram seus sonhos não são os homens que fizeram história e realizaram seu sonho são os que não se renderam, não desanimaram, não perderam o foco. Amém? Glória a Deus. São estes os homens que fizeram histórias, que realizaram seus sonhos, né? Eles nunca desanimaram, nunca perderam o foco. Por mais que viessem as lutas, por mais que fosse difícil, eles estavam lutando. E eu quero falar para você, não interessa qual que é o seu projeto. Amém? Aqueles homens, o projeto deles era pregar a palavra de Deus, né? E se nós formos ver no Novo Testamento, o que eles sofreram, o que eles eram oprimidos, o que eles eram constrangidos, presos, açoitados, né? Mas eles não perderam o foco. Eles tinham aquele sonho de levar essa palavra. E eu te pergunto, será que eles conseguiram? Sim, eles trouxeram essa palavra até a nós. Até os dias de hoje, a palavra deles ecoa. A palavra de Jesus ecoa, que veio através daqueles homens e continua salvando vidas até o dia de hoje. Em Mateus 24:13 diz assim sobre eles ainda: mas aqueles que perseverar até o fim será salvo, né? Quer dizer, está falando sobre mim e sobre você. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pedro, que é quem fez essa ministração, e outros apóstolos de Jesus perseveraram até o fim. E daqueles dias para cá, não faltou quem perseverasse até o fim. E por isso essa palavra chegou até a nós. Amém, meus queridos? Sei que a única receita para sermos plenos, completamente felizes, eu não estou falando de termos momentos de alegria, tá? Porque muitas vezes confundimos felicidades com momentos de alegria, com momentos descontraídos, né? E a maneira de termos uma felicidade completa é através de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Amém? Mas com certeza a perseverança é um dos ingredientes desta receita. Se nós não perseverarmos, meus irmãos, porque, como eu falei aqui dos apóstolos, que foram oprimidos, muitas vezes açoitados, muitas vezes alguns foram mortos, mas perseveraram, lutaram, tiveram fé que essa palavra ia se expandir, né? Então, sem a perseverança,
não teriam conseguido. Imagina se eles têm desistido no primeiro obstáculo que eles encontraram. Né? Eles não tinham levado essa palavra para outros, que não tinham passado para outros, que não tinham passado para outros, que não teria chegado até nós hoje. Mas essa palavra chegou porque eles perseveraram, porque eram homens de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus anseia por salvação. Amém? Boa noite, meu amigo Fred. Deus abençoe. Também no Ceará, aí em Fortaleza, né? Graças a Deus, fico muito feliz. Essa célula está alcançando, atravessando o Brasil, essa live, né? Aqui do sul ao nordeste. Glória a Deus, em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja para Deus. Então, meus queridos, hoje nós vivemos, né, em um mundo totalmente diferente, porque hoje tudo é imediatista, né? Tudo tem que ser rápido, muito rápido, mas ao lermos a Bíblia percebemos que Deus sempre falou ao homem sobre perseverarmos, né? Desde o tempo de Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, ele esperou apenas, ele tinha 75 anos, né? E teve que esperar apenas mais 25 anos, perdão, para ter esse filho, né? O que dizer de Noé? Noé constrói uma arca, porque vai chover sobre a terra. Naquela época não chovia sobre a terra, tá, meus irmãos? Não tinha chuva. Como Noé ia saber que ia chover? Perseverou em construir aquela arca. Ele demorou apenas 140, 120 anos, uma coisa assim, construindo aquela arca. Perseverou até o fim e foi salvo com a família dele. Amém? Glória a Deus. Então, perseverarmos hoje. Saímos desse mundo imediatista, que tudo tem que ser feito para agora, porque nos acostumamos com o tempo, né? Se a gente for ver a quantidade de dados que trafega hoje pela internet, né? Eu tô falando isso por quê? Porque são coisas imediatas, são e-mails que vão, que vai, mensagem de WhatsApp, a foto que é tirada aqui já é mostrada do outro lado do mundo no mesmo instante, né? Documentos, hoje eu fui em uma determinada repartição pegar um negócio lá, e cheguei lá, a mulher falou, não ficou pronto porque o documento que você enviou não era bom, você tem que enviar outro documento, tá? Ou seja, você tem que tirar uma xerox para enviar para lá, né? Não precisa nada disso, do meu celular eu já enviei, ela falou, pronto, já foi enviado, daqui a tantos dias já está tudo certo, né? Então é tudo muito rápido, é tudo muito imediato, e nós nos acostumamos com essas coisas, só que o tempo, Deus, ele é o dono do tempo, e ele sempre falou, persevera, não é nada de imediato. Não teve nenhuma conquista bíblica que foi tão imediato. Promessa de Deus na Bíblia, nenhuma veio de imediato. Você pode ler a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje, perseverante. O plano perfeito se torna fracasso completo se quem os executar não tiver esse componente, a perseverança. Então o plano, por mais perfeito que seja, se não perseverarmos nele, pode se transformar em fracasso. O porquê? Vamos continuar aqui, né? Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar representa acolher seus ensinos sem negar ou questionar, procurando aprender-se, dedicando ao estudo da palavra para que pudessem aprender as verdades divinas. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar um pouco a atenção para essa outra parte que eu li aqui, onde diz de perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Perseverarmos é acolher os seus ensinos, os ensinos dos apóstolos, sem negar ou questionar, procurando aprender, se dedicando ao estudo da palavra para que pudessem aprender as verdades divinas, né? No meu trabalho é muito engraçado que tem um cidadão que ele diz que ele não acredita na Bíblia, mas ele acredita em Deus. E eu já perguntei para ele, né, por que eu estou falando em estudo da palavra aqui, em estudarmos a palavra, em perseverarmos, em buscar esse conhecimento. Porque o que eu falo para ele, eu falo para você. Nós não temos como conhecer algo de Deus se não for através da Bíblia. Tudo que se conhece de Deus está na Bíblia, né? O que é manifesto, a Bíblia diz em Romanos 1, que as obras de Deus que nós podemos ver, os atributos de Deus que nós podemos ver, a única coisa de Deus que nós podemos ver é o que está feito desde o começo do mundo, ou seja, o mundo, né? O que há no mundo.
E confirmamos isso através da Bíblia, né? E é por isso que eu pergunto para esse cidadão, como é que o senhor acredita em Deus, se o senhor não acredita na Bíblia, se a única coisa que prova a existência de Deus, que nos fala da existência de Deus, é a Bíblia, né? Então por que eu estou falando aqui de perseverarmos nos estudos? Porque é lá que vamos conhecer mais de Deus. E para que precisamos conhecer mais de Deus, né? Para enquanto estivermos aqui nessa terra, nos tornarmos sempre pessoas melhores, porque não há um que conheça a Cristo, não interessa qual que é a profissão, o estilo de vida, o que ele faz, qual que é a sua religião, não interessa. Se você conhecer a Cristo, você vai se tornar uma pessoa melhor. Ah, mas eu não sou gente boa? Não estou te falando que você não é gente boa. Estou te falando que se você conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, você se tornará uma pessoa muito melhor até para você mesmo. Porque Jesus já falava, conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Minha querida Leuda, também de Fortaleza, graças a Deus, Fortaleza hoje está aqui com a gente. Em nome de Jesus, já tem mais gente de Fortaleza que de São Paulo, né? Glória a Deus, estou brincando, né? Mas estamos muito bem recepcionados no Ceará. Glória a Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Leuda, pela presença aí na nossa célula, em nome de Jesus. Então, amém? Você consegue compreender essas coisas que eu estou falando, né? Eu saí aqui para cumprimentar. Então, é perseverar nessa doutrina dos apóstolos, representa acolher os seus ensinos, para que nos tornarmos pessoa melhor. Não importa se já somos gente boas, porque uma vez eu até conversava com uma pessoa, né? Em um determinado momento, conversando com essa pessoa, faz muitos anos isso aí, e assim, falando de salvação, e ela falou que ela estava salva, porque ela era uma pessoa boa. Bom, ao contrário, falou que ela estava salva porque ela não era uma pessoa mal. E eu falei para essa pessoa, olha, não, o importante não é só você não ser uma pessoa mal, é você ser uma pessoa boa, porém boa aos olhos de Deus. Porque aqui é simples para nós sermos bons aqui, é simples para fulano ser bom aos meus olhos, é simples para mim ser uma pessoa boa, legal, bacana aos olhos do meu irmão, do meu amigo, de quem está comigo, mas e aos olhos de Deus? Somos essa pessoa tão legal, essa pessoa tão bacana aos olhos de Deus, porque Deus tem sim uma forma que Ele quer que andamos, né? Então é nessa doutrina dos apóstolos que nós temos que buscarmos essa forma de andarmos, perseverarmos, porque Deus ele não é imediatista como nós. Amém, glória a Deus. Muitos cristãos hoje não conquistam nada, pois são questionadores. Né? Muitos cristãos, estou falando daqueles que estão dentro da própria igreja, eles não leem a Bíblia, não têm nenhum relacionamento com Deus, são como aqueles fariseus que Jesus repreendeu. Você é cristão? Eu não estou falando aqui que cristão é o crente. Você se considera cristão? Você tem buscado a palavra de Deus? Amém? Por que eu estou falando isso? A primeira vez que os apóstolos de Cristo, naquela época, desses mesmos que eu estou falando aqui, eles foram chamados de cristão, eles estavam em... se eu lembrar aqui o nome do lugar, eu esqueci aqui o nome da palavra, mas eu vou lembrar e eu vou falar para... Mesopotâmia, eles estavam em Mesopotâmia, né? Está em Atos 16. E lá pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Por quê? A Bíblia não diz que eles se auto-intitularam cristão. Fala que as pessoas que via eles passaram a chamar eles de cristãos. Por quê? Eles andavam como Cristo, eles se vestiam como Cristo, se comportavam como Cristo. Eles falavam aquilo que Cristo falava e pregavam aquilo que Cristo pregava, viviam aquilo que Cristo vivia. E por isso as pessoas puseram o apelido neles de cristão, por serem imitadores de Cristo, são cristão. Você consegue compreender isso? Então, se nós hoje nos consideramos cristãos, é sermos parecidos com Cristo, porque não são mais as pessoas que nos intitulam, já somos intitulados pelo estilo de vida que queremos viver. Agora nos falta pegarmos o nosso estilo de vida e para que coincidas mesmo verdadeiramente em parecermos com Cristo. E como vamos descobrir se parecemos com Cristo? Perseverando, aprendendo, estudando a doutrina dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. E o que é que eu vou ganhar com isso? Meus irmãos, não há preço neste mundo que pague a salvação eterna. Amém? Glória a Deus. Então nós teremos sim
a nossa salvação eterna se permanecermos na doutrina dos apóstolos, assim como Jesus andou. Então eu estava falando aqui dos cristãos que hoje, né, questionam, não leem a Bíblia, não tem nenhum relacionamento com Deus. Como é ter relacionamento com Deus? É viver como cristão. Amém? São como aqueles fariseus que Jesus repreendeu em Mateus capítulo 13. Eu não vou colocar aqui na tela, porque eu estou sozinho aqui hoje no estúdio, né? Então assim, Mateus capítulo 13. Espera aí só um minutinho, eu vou colocar na tela assim. Eu tive aqui essa ideia. Mateus 13, que é para você ver que realmente eu não estou falando asneira, ao contrário, não é Mateus 13, tá? É Mateus 23, 13, diz assim, ó. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham aos homens o reino do céu. Não entrais, nem permitis entrar os que queiram. Amém? Então são de quem Jesus está falando? Daqueles apóstolos, os apóstolos não, né? Dos fariseus. Quem eram os fariseus? Doutores da lei, conheciam a lei, conheciam a palavra, porque antes de Jesus vir, viviam pela lei, pregavam a lei, queriam que as pessoas andassem na lei, mas eles não andavam. E quando Jesus chegou, pregando, ao contrário daquele regime totalitário que eles colocavam sobre as pessoas, né? Então Jesus pregou ao contrário, bateu de frente com eles, e eles resistiram a Jesus. Então Jesus falou isso: vocês fecham as portas dos céus, de modo que nem entram e nem deixam os que querem entrar, porque muitos não iam seguir a Jesus com medo deles. Teve um casal que Jesus curou o filho deles, e eles negaram com medo de serem expulsos da sinagoga, porque os fariseus não concordavam com a doutrina que Jesus pregava. Amém? Mas veja também Hebreus 6,12. O que fala em Hebreus 6,12. Eu tenho que procurar porque a minha Bíblia que eu estou indo é por aqui, meus irmãos. Não tem jeito. Ah, não. Está aqui na palavra. Peraí. Não vou colocar para você. Diz assim. Hebreus 6,12. Sobre a caminhada cristã. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar a certeza da esperança, para que vós não torneis negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Glória a Deus. Você conseguiu compreender bem esse versículo? É perseverarmos até o fim. E por que está falando dessa forma? Porque muitas vezes nós começamos um projeto, seja qual for esse projeto, temos o maior zelo no começo, no início, é aquele cuidado, mas com tudo que nós vamos acostumando, nós vamos deixando de lado aquele maior zelo, vamos tratando já de qualquer jeito, né? Quando você compra seu carro novo, nossa, você tem o maior zelo, o maior cuidado, manda lavar, né? Eu falo isso para mim também, tá? É aquele zelo. Mas aí com o tempo você vai relaxando um pouco. E quando nós conhecemos já Jesus, nós vem com toda a fé, com toda a vontade, com todo amor. Nós costumamos falar assim, nós vivemos o primeiro amor, e aquele primeiro amor é muito bom. Mas com o tempo nós vamos um pouco relaxando. Então temos cuidado para praticarmos a palavra de Deus, sempre permanecermos naquele primeiro amor, né? Até o fim, diz aqui, para a completa certeza da esperança, para que vós não torneis negligente, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam a promessa. Amém? Você quer ser herdeiro da palavra de Deus? É debaixo da fé, da paciência e da perseverança, em nome de Jesus. Amém? E o resultado dessa perseverança era a presença do ajudador na sua vida. E quem é o ajudador? Eu falei dele no começo, quando Jesus subiu e falou, vos enviarei o ajudador e o consolador, né? Que é o Espírito Santo na sua vida. Eu iniciei essa célula aqui orando pela presença do Espírito Santo em sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? E ele está aí com você, glória a Deus. Então esse é o resultado, é a presença dele na sua vida e na sua casa, que lhe proporciona revelação da palavra de Deus e tremendas experiências de modo a alcançarem o plano de Deus para você e para a sua casa. Os apóstolos,
eles experimentavam isso, eles tinham esse relacionamento com o Espírito Santo. Amém? E proporcionava várias experiências. Eles ressuscitaram mortos. Eles fizeram perna de pessoas crescer na frente de todo mundo. Eles curaram enfermos, né? Eles repreenderam o espírito das trevas, pessoas estavam possessas de espírito das trevas. Eles repreenderam o espírito, e o espírito largou aquelas pessoas e nunca mais pôde voltar. Porque eles perseveraram, porque eles tiveram fé, porque eles buscaram, porque eles sabiam que o prêmio, a coroa da vida ia vir sobre eles. Amém? Então nós sabemos que em meio à caminhada, mesmo os perseverantes passarão por tribulações. Mas veja o que a Bíblia fala sobre essas tribulações. Amém? Sobre essas tribulações, de Romanos 5:3, a Bíblia fala o seguinte. Romanos 5:3, sobre as tribulações. Vamos lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Amém? Glória a Deus. Essa é... Muitas vezes, né, nós passamos sim pela tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E é certo que as tribulações venham, sim. Né? Até Jesus passou pela tribulação. Mas precisamos ter perseverança, precisamos ter fé, precisamos que essa fé não nos deixe desanimar. Amém? Glória a Deus. E nós não viemos nos acostumar com a vida que vivemos e deixarmos cair aquele primeiro amor. Mas se continuarmos perseverando todos os dias, buscando mais, porque estarmos na presença de Deus, cara, não há coisa melhor. Se eu perguntar para qualquer um de você aqui, você queria andar com Deus? Sim. A resposta é sim, eu também queria estar lado a lado com Deus, né? Deus não se permite andar lado a lado conosco, mas Jesus nos enviou o Consolador, o Consolador, né? O protetor, que é o Espírito Santo. Esse sim está a cada dia lado a lado conosco. O Arnaldo até pôs aqui, João 14,16, que diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habitais convosco e estará em vós. Amém? Você recebe o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus pela sua vida, que você quer receber esse Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é sensível. O teu corpo, ele é templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Aonde o que nós temos feito com o nosso corpo? Amém? Glória a Deus. É só uma reflexão. Amém? Em que lugar nós temos levado? Aonde nós temos passeado? Aonde nós temos colocado o templo do Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Todo perseverante torna-se paciente, longânimo e experiente. Sei que muitos aqui nesta célula, muitos aqui de nós que estamos assistindo aqui essa célula, glória a Deus, porque somos muito mesmo, estão à beira de desistir de seus sonhos. Amém? Tem muitos pensando em desistir. Tem alguns aqui, né, pensando em desistir dos seus sonhos. Outros estão cansados, abatidos, atribulados. Porém, esta noite será uma noite de renovação de forças através do poder da unidade e oração em Cristo. Amém? Glória a Deus. É buscarmos em Cristo, é termos fé. Cristo não vai nos deixar desistirmos desse sonho. Amém? Há 2 anos atrás, nós fizemos um propósito, eu e a minha esposa. Nós queríamos viajar para o Ceará no final do ano, em família, né? E aí as coisas financeiramente não andavam muito bem, mas a gente continuou, perseverou orando. E aí quando foi no meio do ano, eu precisei ir para o Ceará. E minha esposa tinha ido há 2 anos, ela tinha ido. E aí eu precisei ir para o Ceará no meio do ano e voltamos. E falei, bom, você já foi, eu já fui, agora nós não precisamos mais ir porque já vimos nossa parentela, né?
Mas nós continuamos pondo em oração. E no final do ano nós estávamos em família no estado do Ceará, na casa dos nossos pais. Amém, glória a Deus. É perseverarmos, é lutarmos, é buscarmos a Deus, é confiarmos, é crermos. Não desista do teu sonho. Qual que é o teu sonho? Eu não sei, eu não conheço e também não vou poder fazer nada. Mas o Deus que é por nós, esse sim, ele pode concluir o teu sonho. Ele concluiu o sonho de Abraão. Há 100 anos Abraão foi pai. Abraão tinha uma mulher estéril, que foi mãe aos 90 anos de idade, onde não tinha mais capacidade. Diz a Bíblia, ela já tinha passado os prazeres dela, mas ela foi mãe sim. Amém? Então todo perseverante torna-se esse paciente. Sei que muitos aqui estão nessa situação de querer desistir, mas Deus renova as suas forças através do poder da unidade e a oração em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, eu vou buscar mais uma palavra aqui para você, que está em Coríntios, em 2 Coríntios 4,16. Amém? Que é para nós vermos o que Deus fala. Falando de sonho, falando de tribulação, falando de um monte de coisa. Deixa eu pegar aqui, peraí, só um pouquinho, caminhar. Vamos lá, diz assim essa palavra em 2 Coríntios 4,16. Preste bem atenção a essa palavra que ela nos diz aqui, né? Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior esteja sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve é passageira, produz para nós uma glória incompatível, de valor eterno. Pois não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se vê são eternas. Amém? Glória a Deus. Você conseguiu compreender essa palavra? Amém? Se você quiser que eu leia de novo, pode pôr nos comentários que nós lemos de novo, tá? Mas ela vem nos falando aqui de uma leve e momentânea tribulação. Que essa tribulação ela é passageira. Ah, mas eu já estou passando por essa situação há 10 anos. Né? É passageira. Vai passar. Né? A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então note que o choro ele vai ter fim. Ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E a Bíblia não fala mais que a alegria vai embora, só fala que ela vem pela manhã. Então é porque ela permanece, ela vem para ficar. Amém? Glória a Deus. Boa noite, meu amigo Toninho. Boa noite, Zoraida. Glória a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos, essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações, para não desistirmos dos nossos sonhos, para buscarmos com fé, para permanecermos na doutrina dos apóstolos, buscarmos compreendermos essa sua doutrina, conhecermos mais de Deus. A parte mais linda, assim, que eu acho de apóstolo Paulo, é quando ele fala, né, eu não vou conseguir pesquisar aqui, para mim colocar aqui, quando ele fala, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E aí ele fala que a partir dali, ele vai só aguardar o dia dele para receber a coroa da vida que lhe foi dada. Amém? Glória a Deus, você consegue compreender? Mas qual que foi a vida do apóstolo Paulo? Foi perseverar, foi viver sempre o primeiro amor e não desanimar ao longo da caminhada. E meus irmãos, a gente que vive, que luta, a gente passa por um determinado momento que vem querendo nos desanimar mesmo. É preciso que lutamos, é preciso que perseveramos. E eu tenho visto pessoas que têm desanimado durante a palavra, sabe? Aquela pessoa que é fervorosa no amor de Deus, prega, ora, dá testemunho, fala, e com um tempo as lutas vêm e a pessoa começa a desanimar. Então, se um dia o Arnaldo pôs aqui, Timóteo 4,7.
Amém? Glória a Deus. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, 2 Timóteo 4:7. Timóteo são 2 livros, né? Então, meu amigo, se o desânimo vier sobre você, a vontade de parar o seu projeto, pensa em Abraão, que Deus prometeu para ele com 75 anos de idade que ele teria um filho, e ele veio receber esse filho aos 25 anos, aos 100 anos de idade, né, 25 anos depois, mas ele não parou o projeto. E aquele Deus que fez esse milagre para Abraão é o mesmo Deus que é sobre a tua vida hoje e te promete: põe o teu projeto diante de mim, porque se o teu projeto é algo de acordo com a minha palavra, ele vai se cumprir. Ele fez a promessa e a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Você consegue compreender isso? Eu quero orar por você.